Boa noite para todos, mais uma vez. O diaconato pode se assentar, por favor, deixa só um varão aí na porta. Quantos felizes, levante suas mãos. É bom nós estarmos reunidos uns com os outros, não é verdade? Como é bom nós falarmos da misericórdia, do amor de Deus e, em mais especial, nessa campanha de oração, profetizando Jesus dentro da nossa casa. Diga assim: Jesus, eu creio. Mais forte: Jesus, eu creio que o Senhor está na minha casa. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez por isso? Vamos lá, hoje o sexto elo dessa campanha de oração, em que nós estamos chamando Jesus para dentro da nossa casa. A gente tem pessoas aqui que já experimentaram, você que está online também com a gente. Temos agora 12 aparelhos ligados. A Ilma, um abraço, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais. O Kilder, Deus abençoe. O Valdir, Augusta Martins, Maria Madalena, Edna, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais. A Sandra. Acho que são essas pessoas. Pessoal que está online, não esqueçam de curtir, dar o joinha, isso é bom para o YouTube, ele entende como bom. Não esqueça de se cadastrar ou se inscrever no YouTube da igreja. E não esqueça também de compartilhar. Isso que nós temos interesse de abençoar outras vidas, outras casas e outras famílias. Fique com a gente, Deus tem uma palavra especial para você. Amém? Pessoal, sem delongas, abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Abra para mim, por favor, e Caio. Lucas 22, 7. Lucas 22, 7. Vou ler com vocês no telão, para ficar mais fácil. Lucas 22, 7. Lucas 22, 7. Antes, vamos recapitular as casas que Jesus entrou e que houve tanta transformação. Vamos lá? A primeira casa que Jesus entrou foi uma casa em Caná, onde houve o quê? Transformação e provisão. Jesus transformou água em vinho. O casamento provavelmente ia acabar, Davi, mas Jesus houve ali transformação, provisão, e a festa, como diz os mineiros, bombou. Segundo, a cura que houve na casa de Simão Pedro. Jesus entrou com cura divina. Terceiro, Jesus na casa de Jairo. Boa, Guilherme. Houve ressurreição e quebra da maldição da incredulidade. Quarto, Jesus na casa de quem? Jesus entrou na casa de Zaqueu. E ali houve salvação e houve libertação. Quinto, Jesus entrou na casa de Marta e de Maria. Houve ressurreição, livramento do luto, da tristeza e da angústia. Ou seja, todo lugar que Jesus passava, em todos os lugares que Jesus estava, com certeza, aconteceria ou aconteceu milagres. Diga assim: Jesus, que através de mim aconteça também milagres, porque você é discípulo de Jesus. Jesus disse: em meu nome, para vocês irão fazer sinais muito maiores. Amém? E hoje nós entramos na sexta casa que Jesus ele vai entrar, e por coincidência essa casa ela vai ser narrada 3 vezes na Bíblia, 2 vezes, que vai ser em Lucas 22, nós vamos ver também em Atos 1, Atos 2, que é a festa de Pentecostes, quando é descido o Espírito Santo. Então na sexta casa fala o seguinte: Jesus entrou, Lucas 22, 7. Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, ou dos dias dos pães sem fermento, ou da festa de Páscoa, em que importava sacrificar a Páscoa. Isso mesmo. E Jesus mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Próximo.
E lhes perguntaram os discípulos: onde queres que a preparemos? Próximo. Jesus lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro ou um jarro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Próximo. E direis ao pai da família da casa: o mestre, o Cristo, te diz: onde está um aposento, onde está o cenáculo, onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Próximo. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazeis preparativos. Indo eles, acharam como lhe havia sido dito e prepararam a Páscoa. Agora Atos 1:13, por favor. Atos 1:13. Atos 1:13. E entrando, subiram ao cenáculo. Diga comigo, cenáculo. É o mesmo lugar que eu li lá atrás, porém situações diferentes, mas é o mesmo lugar. E entrando, subiram ao onde habitavam Pedro e Tiago, onde estavam na verdade Pedro, Tiago, João, André, Filipe, os discípulos. Próximo. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora Atos 2:1, por favor. É o mesmo lugar, tudo falando, tá, gente? Esse aqui é o mesmo contexto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, nesse mesmo cenáculo, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, muito forte, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. 4, que eu quero frisar. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Charles, você falou sobre Lucas, que é também narrado lá em Marcos, que é também narrado lá em Mateus 26 e Marcos 14, mesma história. Esse contexto de Lucas, Jesus está próximo para morrer. Ele vai em um jantar de Páscoa, ele vai instituir o que nós conhecemos hoje como Santa Ceia. Apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios, né? Toda vez que comerdes e beberdes, fazei vós menção da volta de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Então, neste lugar, nesse primeiro momento, onde Jesus ele manda os discípulos preparar esse jantar de Páscoa, nesse primeiro momento, houve ali ensino de Jesus para os seus discípulos. Jesus está para ser traído, para ser negado, para ser morto. E mesmo assim, em um jantar, ele chama os seus amigos, ele chama os seus discípulos. Ele vai exortar, ele vai ensinar. Ele vai falar: olha, vocês precisam fazer isso. Ele pega o pão, ele pega lá o vinho, ele fala: vocês vão fazer isso em memória de mim. O pão é meu corpo. Eu sou o pão da vida. E o vinho, o suco da uva, é o meu sangue que eu darei por vós. Então, nesse primeiro momento, nesse cenáculo, nessa casa, ele exorta, ele ensina. E o que o Senhor está fazendo para você essa noite? Ele está ali ensinando, ele está ali exortando, e está falando: você não está aqui em vão, você não crê em mim em vão. Eu sou contigo, e eu estou contigo até a consumação dos séculos. Esse momento de dificuldade, esse momento de tristeza, esse momento de desilusão, esse momento de frustração, é só uma fase, é só um momento. Jesus fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Ou seja, Jesus no primeiro momento nessa casa, nesse cenáculo, nessa situação, ele está exortando, ele está ensinando, ele está fazendo um lanche, vamos dizer, né? Uma linguagem mais atual, com os seus discípulos. Na verdade era uma ceia ritual dos judeus, mas não vou entrar nesse mérito. Depois, hoje, quando nós fazemos isso no segundo domingo do mês, quando nós pegamos o pão, quando nós tomamos o suco da uva, você vem à memória o sacrifício de Cristo, sua fé é renovada, você fica inspirado para até pronunciar melhor, falar melhor do reino de Deus, anunciar mais
o reino de Deus. Então, nesse primeiro momento, nesse mesmo cenáculo, nessa mesma casa, era como se fosse, esse cenáculo é como se fosse uma casa embaixo, e no segundo andar, tem até hoje em Israel esse lugar, fosse um salão, sabe, o Adriano, de festa, sabe, um lugar muito preparado, muito bem feito, muito organizado, muito limpo. Jesus manda seus discípulos, vão lá e prepara esse jantar de Páscoa. Jesus volta, Jesus já sabia, olha que interessante, Jesus já sabia que seria traído, e mesmo assim, ele encontra com seus discípulos, ele participa dessa ceia, desse jantar com os discípulos. Então diga comigo, no cenáculo, mais forte, no cenáculo, Jesus exorta seus discípulos e acontece a primeira Santa Ceia. E ele ia falar, vocês vão fazer isso 2 vezes em memória de mim. É por isso que nós hoje participamos do pão. E eu quero salientar isso. Nós apenas não internalizamos comemos um pão ou apenas tomamos um suco da uva. Muito mais do que isso. Nós não apresentamos esse pão a Cristo, não dizemos que é o corpo dele, não dizemos que é o sangue dele. Quando você come aquele pão, quando você internaliza aquele suco de uva, é a mesma coisa de você dizer, estou internalizando o corpo de Cristo, estou internalizando o sangue de Cristo. Por quê? Porque as propriedades do pão, as propriedades do suco da uva, faz parte agora do seu corpo, do seu estômago, você vai digerir aquilo. Então você está internalizando literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Você está fazendo isso em menção àquilo que nos dará a vida eterna. Jesus Cristo se fez maldito, morrendo no Calvário, para que nós sejamos com Ele, benditos com Ele, co-herdeiros, co-participantes do reino vindouro. Você pode dizer amém por isso? Forte isso, não é? Nós relembrarmos nesse momento, nesse cenáculo, nessa situação, nesse contexto de Lucas 22, Jesus está exortando os seus discípulos, Ele está ensinando e dá um mandamento que nós devemos participar do seu corpo e do seu sangue. No segundo momento, Atos 1, Jesus promete, antes de ascender aos céus, agora já ressurreto, o Espírito Santo. Ele fala, olha, eu vou embora, eu vou me ascender, mas vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Consolador. Atos 1:8 ele fala, vocês receberão força, poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. No versículo 13, todos estão reunidos no cenáculo, na casa, já em oração, em fervente oração com a mãe de Jesus, com as mulheres, estão orando, estão intercedendo, já chega em festa de Páscoa, já é Atos 2, aí sim, Atos 2 eles estão lá clamando, né? Atos 1:13 está falando isso, Atos 2 estão clamando, eles estão orando, então o que acontece? O Espírito Santo vem, e quando o Espírito Santo vem como um vento impetuoso, ele enche toda a casa, ele enche todo lugar. E esses discípulos agora que foram instruídos por Jesus, eles estão cheios do Espírito Santo. Diga assim, eu nessa noite sairei daqui cheio do Espírito Santo. Lembra que eu falei em Atos 1:8, Jesus falou, mas vocês receberão poder, receberão força, Jesus falando aos discípulos, lembra? Para que esse poder? Para que essa força? Então na sexta casa que Jesus entra, no cenáculo, ele entra com exortação, com ensino, e também posteriormente ele entra com o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é para nos fortificar. O Espírito Santo de Jesus, em João 15, que ele convenceria o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então quando você lá no seu pequeno grupo, por exemplo, lá na sua célula, lá no seu meio de influência, quando você abre a sua boca para fazer uma oração, é por meio do Espírito Santo. Quando você abre a sua boca e fala de Jesus, fala do Evangelho, fala sobre as boas novas, é por meio do Espírito Santo. Quando você ora por alguém, e eu acredito nisso hoje, ainda hoje eu acredito nisso. Quando você ora por alguém, quando você fala do Evangelho, quando você expulsa um demônio, quando você... é no poder do Espírito Santo, é em o nome de Jesus. É em o nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Diga assim, eu recebi o Espírito Santo. Você não recebeu o Espírito Santo apenas por receber, para dizer que você é crente, para dizer que você é cheio de fogo, mas para você ser
canal de Deus. Diga assim: eu sou canal de Deus. O apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios uma coisa que eu acho muito interessante. Porque o reino de Deus não se baseia em palavras, mas em poder. Poder no Espírito Santo. Diga assim: Senhor, encha-me. Mais forte: Senhor, encha-me a cada dia mais com o teu Espírito Santo. Sabe essa vergonha que você tem, esse ser ilimitante que você acha que é e incapacitado? O Espírito Santo te enche com os dons. Ele te faz gerar em nós frutos. O apóstolo Paulo fala isso, lembra lá em Gálatas? O fruto do Espírito Santo aí são vários gomos dele. É paz. No mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno, que jaz no mal, você tem paz. As circunstâncias dizem não, você tem paz, porque você tem o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo também é longanimidade. As pessoas hoje não perdoam, não são pacientes, e o fruto do Espírito Santo é paciência. O fruto do Espírito Santo é amor. O amor tem se esfriado, o amor tem se esvaído, mas você tem amor porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. O fruto do Espírito Santo é benignidade. O fruto do Espírito Santo é mansidão. Você é manso. As pessoas são ignorantes. São hoje, né? Hoje no trânsito, hoje na fila. Eu às vezes me deparo com isso. Eu me policio porque centro de supermercado tem uma fila lá de 300 pessoas na sua frente. Tem os folgados ainda que quer furar a fila. Mas o fruto do Espírito Santo dá mansidão. O fruto do Espírito Santo é também domínio próprio. Isso aqui é coisa melhor do que ter domínio próprio. Não sair falando qualquer coisa, refrear sua língua. Olha os frutos disso. Contrários ao fruto da carne, que é avareza, que é prostituição, que é porfia, que é guerra, que é contenda, que é divisão, que é falar mal, que é dissensão. Olha para você ver a graça que nos foi alcançada em Atos 2, relatado nessa casa que teve e que desceu o Espírito Santo. Olha a importância disso. Diga assim: eu creio que estou cheio do Espírito Santo. Sabe essa sua timidez que você disse que não tem capacidade de fazer, que não sabe como fazer, que tem medo de fazer? O Espírito Santo te usa nessa sua timidez para alcançar outras pessoas. O Espírito Santo te usa na sua simplicidade. Charles, eu não sei assim falar tão legal, eu não sei assim decorar a Bíblia, eu não decorei a Bíblia ainda, mas o Espírito Santo te usa da mesma forma. Aliás, o seu exemplo de vida faz o Espírito Santo atingir outras pessoas, muito mais do que você fala, muito mais do que você diz apenas. O seu exemplo de vida, a pessoa que você é, a pessoa que você representa, no poder do Espírito Santo de Deus, vidas são alcançadas, vidas são ganhas, o Evangelho é anunciado. Não se sinta menor por isso. É só o pastor, é só o Charles, é só o Mateus, é só a Dani. Não, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Aliás, você é selado pelo Espírito de Deus. Você é selado pelo Espírito de Deus. Mas recebereis poder, força, quando vir sobre vós o Espírito Santo. Aí Jesus continua: e vocês serão tão... Jesus continua em Atos 1:9, vocês serão as minhas testemunhas. E o que aconteceu com o discípulo depois de Atos 2? Depois de Atos 2, nesse cenáculo, nessa descida do Espírito Santo, aconteceu que depois o apóstolo Pedro, no mesmo capítulo, homem ignorante, ele vai começar a falar do reino, vai falar das boas novas. Várias pessoas são alcançadas, várias vidas são ganhas, várias vidas são alcançadas, porque esse homem agora começou, e eles começam a sair ali das regiões da Judéia, Samaria, e eles vão, de forma que tanto que o apóstolo Paulo sai ali do Oriente Médio e chega lá na Europa, lá em Roma, aonde o Evangelho saiu de fato. De fato, o Evangelho, Atos 1:8, se cumpriu, por exemplo, na vida de Paulo. Paulo vai chegar e vai até, inclusive, morrer lá em Roma com o Evangelho. Ele fala: não me envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, por meio do Espírito. Diga assim: é por meio do Espírito.
Talvez na sua casa, na sua família, na sua célula, tem pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Inclusive nós estamos numa semana, né, Mateus, de anunciar o Evangelho. O pastor falou isso domingo aqui, nós estamos num desafio pessoal. Cada um de nós aqui, eu duvido que você não consegue falar do Evangelho para uma pessoa. Eu duvido, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho certeza que você consegue. Que você consegue anunciar, que você consegue falar, que você consegue convidar. Amém? Não se sinta limitado. Achas, mas eu tenho vergonha. Ei, Cristo não teve vergonha em nenhum momento de entregar a vida a ser chicoteado, a ser xingado, a ser cuspido. Ele em nenhum momento teve vergonha disso. Pelo contrário, obedeceu como em forma de homem até a morte, morte de cruz. Jesus não esteve no cenáculo em vão. Ele exortou os discípulos. Ele deixou para nós uma coisa tão memorável, que é a ceia do Senhor. Participarmos da ceia do Senhor, lembrarmos do que é o corpo e o sangue de Cristo. E nesse mesmo lugar ele enviou o Espírito Santo. Olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Paráclito, o Espírito de Deus, para que vocês não fiquem órfãos, não sintam só. Em João 15 diz: e ele vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Ele vos guiará em toda a verdade. Olha que forte isso. Quem nos guia, quem nos conduz é o Espírito Santo. Quem nos leva a progredir, a aproximarmos mais de Deus é o Espírito Santo. Ele nos guia, ele nos leva. Flui através de nós no poder do Espírito Santo. Diga assim: Espírito de Deus. Não, mais forte, mais convicto: Espírito de Deus, venha sobre mim e usa-me. E usa-me. Se você falou isso com o seu coração, se você falou isso crendo, Ele irá usar você. Na sua família, na sua casa, na sua parentela, nos seus amigos, no seu trabalho, no seu meio de influência, nas suas amizades. O Senhor irá te usar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Diga assim comigo: é impossível. Mais forte: é impossível. A casa que Jesus entrar, a casa que Jesus entrar, diga, não acontecer milagre, salvação, libertação, cura, provisão, livramento, libertação. É impossível. É impossível. Em Atos nós percebemos isso na prática, como é que é impossível. E crescia a igreja, e o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Todos tinham tudo em comum: batismo e